Eu acredito que o mito que nós vamos trazer hoje para vocês seja algo que vocês jamais imaginaram. O mito de São Jorge e o Dragão. Aconteceu que, no ano de 1969, o cardeal Giambattista Montini, que foi eleito Papa e sucessor de João XXIII, mandou fazer uma investigação. Quem faz isso? A Sagrada Congregação para o Culto Divino, antigo Santo Ofício ou Inquisição. O que é que houve quando terminaram a investigação? Chegaram à conclusão que nunca houve um personagem chamado São Jorge. Era pura invenção. Ele ficou perplexo, mas ali estavam as provas. Tudo se fez assim. Havia um mito hebreu antigo, que também era ugarítico, com base na mitologia dos cananeus, pagãos, idólatras, que aparece na Bíblia em partes. Um pedaço aqui, um pedaço ali, mas um programa de computador feito por dois eruditos, David Rosenberg e Harold Bloom, e outros dois espanhóis, que é Rafael Patai e Roberto Graves. Eles apresentam o relato completo. Aqui eu farei apenas o mais importante. Ora, os católicos nunca leram isso. Leram Gênesis 1, 2 e eu chamarei esse de Gênesis 3. O texto diz mais ou menos o seguinte: Yahvé criou o firmamento com o sol, a lua e as estrelas, apenas ordenando que eles existissem. Revestido com a gloriosa vestimenta de luz, deu ao firmamento, o céu, a forma de uma tenda redonda, confeccionando para cobrir o abismo, Apsu dos antigos sumérios, depois de encerrar as águas, Terrom, ou Tiamat, em uma prega da sua vestimenta. Ele fechou todas as águas, prendeu Tiamat, o dragão Tiamat aqui, e instalou seu pavilhão, seu palácio secreto, cercando com vigas e uma densa escuridade, para que não pudesse ser visto por ninguém. Claro, Deus não pode ser visto por um homem. Está escrito. Enfeitou, sentou-se e ali, sobre as águas superiores, Tiamat, Apsu e os demais servos dela, ele erigiu o seu trono divino. Cercado de anjos, realizou a obra da criação. Yahvé cavalgava através do abismo, montado em querubins. Os querubins são cavalos alados. No final desse vídeo, eu mostrarei a vocês as imagens que vamos dizer aqui. As águas rugidoras de Apsu, o abismo, junto com as de Terrom, ou Tiamat, que é a rainha do mar, a nossa Iemanjá, para surpresa de vocês, ameaçaram inundar a obra de Yahvé. Destruir tudo. Vieram furiosas para destruir o que Yahvé tinha feito. Mas ele, no seu carro de fogo, puxado por dois querubins, dois cavalos, se lançou sobre ela e jogou sucessivas saraivadas de granizo, de raios, de tempestade, de trovões. Ela bambeou, caiu desfalecida. Aí ele matou seu aliado, o Leviatã, com um golpe certeiro de espada no crânio. Abriu em dois, a cabeça dele foi aberta de cima a baixo. Uma espada. Era o primeiro dragão que ele matava. Tiamat estava desacordada. Então, a Tiamat acordou. A nossa Iemanjá, e quando ela viu que o seu marido estava morto, ela se acalmou. Aí fez com que os rios retrocedessem, o mar voltasse para o seu nível e das colinas brotassem água doce, porque as fontes não existiam, só o mar. Terrom é água salgada. Então, das colinas começaram a nascer fontes de água doce. Agora, Terrom tinha se dado por vencida. Ela criou a água doce. Na Umbanda, Terrom, Tiamat é Iemanjá e Oxum é água doce, é a fonte de água doce. Está vendo como o passado está no presente? Assim, finalmente, reconhecendo sua derrota, ela dizia, através dos atos, criando fontes de água doce, que estava derrotada. Yahvé bradou um grito de vitória e secou toda a inundação, de modo que apareceu a terra seca. Isso está no livro dos Salmos, isso está no livro de Jó, isso está em Jeremias e em Isaías. Logo depois, Yahvé
mediu a quantidade de terra seca, de modo que ficasse 2/3 de água e 1/3 de terra seca. Isso foi ele que fez. E travou, botou um limite. Aqui Tiamat não pode passar. Por isso que o mar não invade a terra. Ele chega a não ser do tsunami. Ele estabeleceu um limite com ferrolho que jamais Tiamat poderia ultrapassar. Então, estava tudo completo. Faltava chuva. E ele fez com que Tiamat fizesse chover. E a chuva ia dar pequenos regatos de água doce. Oxum, novamente. Aí ele criou o firmamento, o sol, a lua, as estrelas, para fazer as estações, dividir o dia da noite, o verão do inverno, e assim a obscuridade fosse diminuída e a noite, Shek, que é o nosso Exu, não se apresentasse, não fosse visto. Por isso Exu não é visto, porque ele se esconde nas trevas, ou seja, em outra dimensão. Havendo assim terminado a obra da sua criação, Yahvé deu tudo por terminado, vitorioso, vencedor, com a espada na mão, o escudo montado no querubim, que no final do vídeo vamos mostrar a figura, e retirou para um santuário que ele escolheu, que na Bíblia diz que é o Monte Farã, na terra de Teimã. Está em Habacuque, capítulo 3, versículo 3, e no Salmo 104, 32. Ora, aí está o texto. Ninguém duvida desse relato da criação, mas ele é muito semelhante à mitologia dos povos idólatras, garíticos, pagãos do Mediterrâneo. Por isso, o profeta Jeremias, um dos maiores profetas, são 12 maiores e 12 menores. Jeremias e Isaías estão entre os maiores. O profeta Jeremias excluiu do cânon, ou seja, da lista de livros sagrados, essa parte. Mas quem tinha lido, escreveu no livro dele, por exemplo, Jó, quando escreve a vida dele, relata um pedaço do que ele tinha lido. Isaías já tinha tirado, mas Jó coloca. Então, através de um programa especial de computador, Harold Bloom, David Rosenberg, Rafael Patai e o seu colega, então fizeram com que o texto fosse recomposto, reconstituído. Gente, tudo com citação. Então, na lista oficial não consta esse livro, mas ele existe e a crença ingênua, popular, lendo isso, tendo acesso a isso, adaptou a forma desse mito, fazendo com que Javé, ou Yahvé, que vive no céu, em outras dimensões, no mundo de Yetzirah, fosse transformado num cavaleiro medieval, cavalgando um cavalo alado, no século XII, ou seja, em 1200, enquanto Jeremias viveu no ano 760. 760 a.C., Jeremias enrolou isso e escondeu. Aí veio Jesus Cristo, Jeremias é antes de Cristo, e 1200 anos depois de Cristo, então a população feudal, simples, construiu a imagem de São Jorge, que é aquela que vocês conhecem. Mas acontece que essa transfiguração, como nós vemos hoje, numa igreja de São Jorge, nós vemos o seguinte, aparece uma caverna no fundo, que aí substitui as águas de Tiamat, seria a caverna do dragão. Uma adaptação lógica. Se é um dragão, mora numa caverna, mas na verdade no mito Tiamat mora no mar. E botaram uma moça bonita que está presa na caverna, que significa a harmonia e a beleza da criação, bela, como Javé fez. Tudo foi adaptado e o povo fez uma criação maravilhosa com esse cavaleiro intemerato, querendo matar o dragão, Tiamat, Terron e Iemanjá, para manter a beleza da criação, que é a jovem que está na entrada da caverna. Bom, desse modo, tudo está, hoje em dia, arrumado. Mas nas igrejas aconteceu uma coisa incrível. Assim que Paulo VI soube disso, mandou que se retirasse todas as estátuas de São Jorge das igrejas. Por isso, se você for uma igreja católica, não encontrará a imagem de São Jorge, a menos que, segundo a ordem dele, essa igreja tenha sido dedicada a ele. E como ele é um reflexo de Javé, o Papa não se sentiu na autoridade, teve medo de tirar, de destruir a imagem de uma construção ingênua, mas que era a imagem de Javé. Então, se você, no dia de São Jorge, você vai ter que suar frio, vai suar a camisa para poder descobrir uma igreja de São Jorge. Por quê? Porque por ordem do Papa Paulo VI, Jean Batista Montini, sucessor de João XXIII, só as igrejas dedicadas a ele
podem ter a imagem dele. E aí, mas vai muita gente. O povo procura e vai terminar encontrando. Mas aí a gente tem duas coisas aqui. Primeiro, no sincretismo, São Jorge é Ogum. Mas não vale aqui, não vamos falar disso, né? E a pergunta é, sabendo disso, você, católico, vai continuar venerando São Jorge? Essa é a pergunta que fica. Bom, agora vamos agradecer aqueles que alavancaram o nosso canal, os que estão fazendo donativos, aqueles que estão inscritos no Colégio Musical Deus, e eu vou mostrar a vocês as imagens que já escandalizaram Jeremias. Então, como é a imagem de São Jorge que hoje, mais ou menos, nós temos? Essa é a imagem dele como hoje nós conhecemos. Olha, é muito parecido com a imagem ugarítica, ou seja, vou mostrar a vocês o São Jorge dos pagãos de Ugarite. É esse, olha só, o cavalo e o cavaleiro. Não é tão igual, mas acontece que, para Jeremias, então, ele considerou que isso aqui era muito semelhante a isso aqui. Então, o que é que ele fez? Pegou o rolo e escondeu. Mas nós sabemos, então, que não vamos duvidar que Javé realmente montava em querubins. Eu vou mostrar a vocês a figura do querubim. É um cavalo alado, mas o cavalo de São Jorge não é alado, é que você tem um querubim. Ó, um cavalo de asas, Pégasus. E aqui o texto diz claramente que Javé cavalgava querubins, portanto ele estava em cima desses cavalos. Tá bom?